Olá, eu sou Eliude e esta é a leitura de Espinhos no Bosque Sagrado. Hoje terminaremos a leitura do capítulo 22, o Anticristo. O número 666 ou 616 pode referir-se ao período de tempo em que as duas bestas mencionadas na Apocalipse teriam poder sobre os homens. A primeira besta, que surgiria das águas, iniciaria seu domínio por volta de 1410, época em que a autoridade da Igreja Católica começou a ser questionada, o que permitiu o desenvolvimento da ciência e garantiu o sucesso das navegações, a criação da imprensa e, por sua vez, o acesso público ao texto sagrado. Os domínios desta besta se estenderiam até 1830, quando os países da América Espanhola dariam início ao processo de abolição da escravidão, pouco depois do estabelecimento das primeiras constituições democráticas. A segunda besta, que surgiria da Terra após a primeira, portanto depois de 1830, exerceria seu poder pelo tempo restante, ou seja, por mais 246 anos, até que se completasse o ciclo de 666 anos, desde que a primeira besta fora vista por João, o que nos levaria ao ano de 2076. Mas se o papiro 115 estiver certo e o número para o cálculo for 616, isso nos levaria ao ano de 2026, como o ano em que a besta seria ferida de morte e sobreviveria. Mas o fato é que qualquer cálculo que seja feito para a interpretação dos números citados por João em sua revelação será impreciso, visto que não há como saber ao certo quanto tempo demoraria cada um dos ciclos a que ele se referia, de modo que nunca saberíamos quando isto tudo de fato haveria de acontecer, senão aquilo que já aconteceu. O sinal da besta, colocado na mão ou na testa de todos os homens, mulheres e crianças, para que possam dar continuidade a seu modo de vida consumista, depois que a besta for ferida de morte e consiga se curar, nos mostra o quanto tal cenário está próximo da nossa realidade. E nos diz que a besta, além do caráter religioso opressor, é uma instituição capitalista. É interessante notar que o suposto ano do surgimento desta segunda besta coincide com o surgimento do capitalismo financeiro e o início do monopólio dos grandes bancos comerciais que se deu em meados do século XIX. Como os líderes religiosos imaginam que a besta seja inimiga de seu Cristo e que aquela marca descrita no livro representaria destruição e morte, pode ser que, tendo poder político, usem algum evento que, a seu ver, seja um símbolo de vida para marcar na testa e nas mãos todos os sobreviventes das grandes calamidades que o próprio livro anuncia. Assim, diante de uma praga que afetasse toda a população mundial, seja ela de ordem natural ou uma arma biológica criada e manipulada sob a supervisão e aprovação desses governos extremistas que equivocadamente pensam que criadores de armas estão a serviço da paz, depois de experimentarem uma destruição tamanha que forçaria todos a buscarem abrigos em suas casas ou nas fendas das rochas, como diz o texto sagrado, fazendo entrar em colapso o sistema financeiro que alimenta a besta da ganância e corrupção defendida por esses líderes, o surgimento de uma vacina poderia significar um sinal de recuperação da própria besta, mas também uma esperança de vida para toda a humanidade que voltaria às ruas para dar continuidade a seu estilo de vida consumista e destruidor. Muito possivelmente para controlar quem estaria e quem não estaria saudável, para continuar vendendo ou fazendo compras diante de um inimigo invisível e extremamente mortal. Talvez uma marca visível de saúde se fizesse necessária, uma marca que mostrasse o triunfo das nações sobre aquela doença que colocaria em xeque o sistema financeiro de todo o mundo. E talvez pusessem um sinal na mão direita ou na testa de todos os saudáveis e que ninguém pudesse comprar ou vender senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou um número do seu nome. E muitos inocentes morrerão de fome diante da negligência de seus governos, que estão mais preocupados em salvar esse sistema que garante o lucro e o poder de uma minoria e escraviza a todos os demais, roubando o tempo de suas vidas. Outros morrerão nas guerras que advirão dos conflitos criados entre esses poucos por ainda mais lucro, poder e riqueza.
E os algozes desses inocentes levarão nas mãos a espada da justiça, a Bíblia Sagrada, um livro morto com palavras de vida, tentando gritar de dentro dele, mas cuja voz é sufocada pelos gritos de seus intérpretes confundidos pelos apelos da besta, promessas que escravizam aqueles que se deixam seduzir por elas, e as palavras distorcidas desse livro justificarão toda a carnificina. E tudo isso para que Deus possa mostrar a esses homens que eles na verdade nada sabem e são facilmente enredados pelo pai de todas as mentiras. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastem-se da minha presença, vocês que praticam ações baseadas em leis que não são minhas. A Apocalipse de João é uma mensagem para os líderes religiosos e políticos da terra, cuja corrupção faria recair sobre o povo as taças da ira do Senhor, que nada mais são do que as consequências naturais dos crimes que a humanidade comete contra a natureza e contra si própria. Úlceras e câncer decorrentes da vida estressante da sociedade do consumo, morte da população marinha em decorrência da poluição dos oceanos, morte da população ribeirinha por causa da ganância da mineração, câncer de pele decorrente dos buracos na camada de ozônio que já não filtra os raios solares como deveria, o colapso dos sistemas de governo dos homens cujas consequências afetam mais cruelmente a população mais carente, e grandes guerras culminando com uma grande destruição em massa. Em seguida, João fala sobre uma grande prostituta vestida de azul e vermelho, montada sobre a besta assentada sobre muitas águas. Ele explica que a prostituta é a nação mais poderosa da terra, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Azul e vermelho seriam as cores de sua bandeira. Seu estilo de vida é sedutor e todos os habitantes da terra se deixaram seduzir por ele. As muitas águas são os povos de toda a terra que sustentam a vida luxuosa desta prostituta, uma nação imperialista que surgiria naqueles dias que foram revelados a João e que ele chamou de Babilônia. Os 10 chifres da besta são líderes de outras nações que odeiam a prostituta e que se levantariam em guerra contra ela. Eles a deixarão arruinada e nua. Devorarão sua carne e a exterminarão com fogo. Eles têm o mesmo objetivo e outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Note que nesta guerra não há mocinhos. Todos estão equivocados e seduzidos pelas artimanhas do opositor de toda a verdade. Todos os líderes mundiais servem ao capital e promovem o lucro de grandes investidores. Os anjos que descem do céu nestes capítulos são, na maioria dos casos, crianças que nascem na terra, cada uma a seu tempo, levantando a sua voz para denunciar as abominações desta nação globalizada que se veste de azul e vermelho. E sobre a queda deste grande império, João registrou: passados esses acontecimentos, vi outro anjo descer do céu. Tendo grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. E ele gritou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios e antro de toda espécie de espírito imundo e prisão de toda criatura impura e detestável. Pois do vinho da ira de sua corrupção beberam todas as nações e reis da terra, e com ela se corromperam. E os homens de negócio de toda a terra se enriqueceram grandemente à custa de seu luxo extravagante. E ouvi uma outra voz dos céus dizendo: retirem-se dela, meu povo, para não serem cúmplices de seus pecados e para não serem afetados pelas pragas que a atingirão, pois os pecados dela se acumulam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, devolvam a ela na mesma moeda e recebam em dobro por tudo que em dobro ela tirou de vocês. Na taça em que misturou bebidas fortes, misturem para ela uma porção dobrada de seu próprio veneno. Para tudo o que ela se glorificou e pela vida de luxo que teve às suas custas, devolvam-lhe em tormento e luto, pois em seu coração ela diz:
Estou assentada como rainha, e viúva nunca serei e jamais prantearei luto algum. Por isso, num só dia, as suas merecidas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e com fogo será queimada, pois grande é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se comprometeram e se aproveitaram de seu luxo, se desesperarão e prantearão por ela, assim que avistarem a fumaça de seu incêndio colossal. Ficarão de longe, observando, por temor de seu tormento, dizendo: que triste o que aconteceu à grande cidade da Babilônia, a cidade forte, porquanto em uma hora chegou a sua condenação. E os homens de negócio da terra prantearão e lamentarão por ela, pois ninguém mais pode comprar as suas mercadorias, artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho, púrpura, seda, tecidos escarlate, toda espécie de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, óleos aromáticos e perfumes, e vinho, e azeite, e farinha finíssima, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e escravos, e as almas dos homens. E os seus frutos maduros, os frutos do desejo da alma, são tirados de vocês. E todas as coisas suntuosas e as coisas esplêndidas foram também tiradas de vocês, e jamais serão recuperadas. Os negociantes desses produtos, que se enriqueceram às custas dela, se colocarão à distância, apavorados com seu sofrimento, e prantearão e lamentarão, dizendo: que pena o que aconteceu à grande cidade, que se vestia de linho fino, com roupas de púrpura e luxuosos trajes vermelhos, toda adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, pois em apenas uma hora toda a sua riqueza foi aniquilada. E todos os pilotos, e todas as frotas e passageiros, e todos aqueles que ganham a vida trabalhando em trânsito, ficarão de longe e chorarão ao ver a fumaça de seu grande incêndio, dizendo: que outra cidade jamais se equiparou à grande cidade. E lançarão pó sobre as suas cabeças e chorarão, lamentarão e dirão: que pena o que aconteceu com a grande cidade, onde todos enriqueciam, todos os que tinham dinheiro para investir. Mas bastou uma hora para que ela virasse um amontoado de escombros. Alegrem-se céus e santos e apóstolos e profetas pelo que sucedeu a ela, pois Deus a julgou. Retribuiu-lhe tudo quanto ela praticou contra vocês. Então, um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a ao mar, exclamando: com semelhante violência será jogada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Não se voltará a ouvir em suas praças o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, nem dos tocadores de trombetas. Nunca mais se encontrará dentro de seus muros artífice algum de qualquer ramo da arte. Também jamais se ouvirá em seu interior o ruído dos engenhos. Não mais se acenderá a luz de suas candeias, nem se ouvirá ali a voz do noivo ou da noiva, pois seus homens de negócios eram os maiores da terra, e pelo sonho que eles vendiam, todas as nações da terra foram enganadas. E nela foi descoberto o sangue de profetas e de anjos, e de todos os que foram assassinados na terra. A mensagem de João é assustadoramente clara. A influência das grandes corporações sobre as decisões dos poderes constituídos em todas as nações da terra tem reforçado o fosso da desigualdade e promovido o ressurgimento de um cenário de pobreza extrema, acompanhado de uma persistente exclusão social. E quem ergue sua voz contra elas e em defesa de minorias oprimidas a fim de defenderem os seus direitos e promoverem um princípio de justiça social é massacrado, perseguido e considerado um perturbador da paz. E a grande cidade segue crescendo com suas políticas neoliberais excludentes. Com o apoio das lideranças religiosas, que são os comerciantes de almas descritos por João, os efeitos da desigualdade e injustiça são facilmente mascarados. E a influência corrosiva do dinheiro na política acaba consolidando a capacidade corporativa de vender os próprios interesses, custe o que custar.
O Estado deixa de se preocupar em garantir o bem-estar de seus cidadãos e passa a valorizar e promover a iniciativa privada, como se o enriquecimento de qualquer indivíduo dependesse exclusivamente de seu mérito. O sonho americano de sucesso passa a ser vendido em todo o mundo como o modelo ideal para se medir o sucesso na vida, embora não sejam feitos muitos esforços para garantir que os mais pobres tenham acesso a tal sucesso. Na balança econômica da besta, para que alguém ganhe, muitos acabam perdendo, de modo que a disparidade entre ricos e pobres no mundo fica cada vez mais acentuada. Para cada novo bilionário que surge no mundo, dezenas de homens e mulheres humildes engrossam as fileiras dos miseráveis. Isso acontece porque a maioria dos legisladores está mais comprometida em atender os interesses de seus grandes colaboradores financeiros do que em defender os direitos do homem comum que os elegeu com seu voto. Quando o povo perde a confiança em seus líderes, pois suas necessidades mais básicas não estão sendo atendidas, cresce a violência e a insegurança. A vida humana perde o valor e a paz já não pode ser encontrada. Diante do caos, a besta oferece a saída da guerra. Intervenções militares, toque de recolher e o estado de sítio tornam a vida do cidadão comum em uma prisão assustadora. E a população vai ficando amarrada a esta teia caótica de consumo, trabalho excessivo, infelicidade e insegurança. Seguindo as práticas governamentais ditadas pelo neoliberalismo econômico pregado pela besta com a ferocidade de um dragão incompassivo, líderes mundiais têm reduzido os direitos dos trabalhadores e qualquer responsabilidade estatal em relação a seu bem-estar, assim como têm destruído as regulamentações de segurança ambiental com o objetivo de estimular a produção industrial, agrícola e de extração, ao mesmo tempo que perdoam dívidas bilionárias de banqueiros e grandes corporações com a desculpa de estarem fomentando o mercado financeiro. O pacote de corte de impostos regressivo de 1,5 trilhão de dólares aprovado em dezembro de 2018 nos Estados Unidos tinha como desculpa o trunfado benefício do trickle-down para os trabalhadores. No entanto, muitas corporações embolsaram seus incentivos fiscais em vez de repassá-los. O povo se sente perdido e já não sabe a quem recorrer. A corrupção impera, a crise galopa e a ignorância fomenta o surgimento de líderes autoritários populistas apresentando soluções fáceis e impraticáveis para problemas complexos. E a segurança das nações fica ameaçada. Quando uma sociedade amadurece em iniquidade, e a iniquidade a que ele se refere é a corrupção que pesa sobre o ombro dos oprimidos e faz com que muitos inocentes padeçam, a fim de que uma elite egoísta e gananciosa enriqueça a ponto de monopolizar os poderes econômicos, políticos, legais e religiosos de um povo, quando uma sociedade se rende à sedução dessa prostituta, que promete uma vida de luxo e riqueza, construída às custas da exploração de recursos humanos e naturais, não há como reverter os efeitos desastrosos que se seguirão. O pior ladrão é aquele que rouba a esperança de um povo. E é isso que estes governos anticristo têm feito. Há um risco real de instabilidade que resultará num conflito social global alimentado pela retórica divisora e inflamatória desta besta governamental que se alimenta dos frutos da terra. Segundo João, a grande nação responsável pela propagação deste estilo de vida ganancioso e imperialista seria abatida por outras nações em uma hora. Ou seja, possivelmente seria vítima de um ataque nuclear, pois sua destruição aconteceria como que de surpresa. E todos os que se beneficiaram da corrupção por ela promovida pranteariam a sua destruição, mas não lhe prestariam socorro. Ficariam de longe, observando o fogo destruidor que com violência se abateria sobre esta grande nação, cujas cores da bandeira seriam azul e vermelha. 10 nações inimigas se levantariam contra ela e causariam sua destruição. E João instruiu os santos a deixarem esta grande cidade para não serem cúmplices de seus pecados e para não serem afetados pelas pragas que a atingirão. A primeira referência a esta grande cidade na Bíblia é feita no livro de Gênesis, quando um imperador que habitava nas planícies de Shinar
decide escravizar todos os povos da terra e os obriga a construírem uma torre muito alta, cujo topo pudesse alcançar o céu. Por algum motivo, os deuses não aprovaram aquela construção, de modo que confundiram a língua daquele povo e os espalharam por toda a terra. O nome da torre era Babel, e a palavra confundir, citada no texto por ocasião da confusão de línguas, é Balal, de modo que Babel Balal, ou Babilônia, seria essa torre confusa que quer chegar onde não pode e acaba causando destruição e morte. Durante o reinado de Ezequias, enviados da Babilônia vieram a Jerusalém e foram recebidos pelo rei, que lhes mostrou seus tesouros sagrados e todos os seus segredos de estado. Isaías repreendeu o rei por ter feito aquilo e predisse que a Babilônia um dia usurparia aquelas riquezas e levaria os filhos de Ezequias como escravos castrados para servirem em sua corte. O grande inimigo de Jerusalém na época era a Síria, de modo que a Babilônia não representava nenhuma ameaça. De fato, a hospitalidade do rei era parte de um plano de aliança com aquele povo para juntos derrotarem os assírios. Mas o profeta percebeu na ambição daquela nação uma ameaça ainda maior. A destruição de Jerusalém pela Babilônia levanta uma importante questão. Se o Deus de Israel permitiu que a Babilônia punisse seu povo, pode a Babilônia ser culpada por seu comportamento? Segundo os profetas, a violência e exploração cometidas contra aquele povo humilhado e oprimido permitiu que a grande cidade enriquecesse às custas daquele sobre quem ela deveria exercer seu domínio e, por isso, seria destituída de seu poder. Embora a conquista de Jerusalém pela Babilônia estivesse nos planos de Elion, a fim de ensinar uma lição de humildade a seu povo, a brutalidade e a ganância dos conquistadores também serviu para mostrar quem eles eram de fato. Entre oprimidos e opressores, não havia inocentes. A ganância por lucro e poder entorpece o coração dos líderes das nações, e os homens de negócio se aproveitam da situação para multiplicarem os seus dividendos a qualquer custo. A metáfora se estende para todas as nações da terra, intoxicadas com o vinho da corrupção desta grande cidade. No que tange à identidade desta nação, se as profecias de João houvessem de se cumprir em nossa época, não demoraríamos para concluir que a Babilônia moderna de sua Apocalipse seriam os Estados Unidos da América, uma nação imperialista que promove um modo de vida consumista e luxuoso, mantido às custas da exploração dos recursos humanos e naturais de nações oprimidas, cuja bandeira é azul e vermelha e cujos homens de negócios são os mais experientes de toda a terra. Caso leve mais 200 ou 400 anos para que tais profecias se cumpram de fato, não teríamos hoje como saber a que nação ou organização o texto de João se refere. Mas as ações da besta que permitem que a grande cidade tenha tamanho poder sobre os povos da terra ainda seriam movidas pela mesma ganância de empresas e corporações cujo lucro e posição no mercado estão acima de qualquer outra prioridade social, assim como as organizações secretas que destruíram tantas outras civilizações no passado. Diante do cenário distópico que vivemos atualmente, com governos autocráticos ganhando força e negando os fatos, direitos individuais sendo minados e minorias sendo esmagadas por discursos de ódio, neste cenário em que o conhecimento científico é desprezado e o sonho de sucesso força muitos a tornarem-se escravos de grandes corporações, fazendo de seu trabalho um martírio, e dos poucos dias de férias que tiram no ano o único tempo em que sentem que estão vivendo de verdade, diante deste cenário em que desastres naturais são causados por nosso estilo de vida tóxico, em que doenças se espalham matando milhões de pessoas, em que nações vivem em constantes guerras pela posse de terras e em que pobres, negros, índios, trans e aqueles que não refletem o perfil dos que ocupam os tronos de poder são exterminados todos os dias diante de nossos olhos, pouco importa se o livro de João é produto do delírio de um homem assustado com a força destruidora de um império igualmente ganancioso e impiedoso e por isso anteviu em uma ficção mirabolante um futuro ainda mais cruel do que aquele em que ele vivia,
ou se foi de fato o aviso de um homem imortal que viaja no tempo e no espaço, seja ele fruto de nossa própria evolução como civilização ou de alguma civilização mais avançada que a nossa, ou se tais deuses foram fruto da imaginação fértil de um povo ignorante do passado e tudo o que registraram nesses livros não passa de um grande embuste, nada disso importa diante do fato de que estamos vivendo experiências semelhantes às que foram registradas em tais livros, e tempos como os nossos exigem que não assistamos passivos a toda a injustiça e destruição causada ao nosso redor. E neste sentido, as cartas de João às 7 igrejas se aplicam a nós tanto quanto se aplicavam ao povo de seu tempo, pois estamos negligenciando seu conselho mais básico, o de que devemos cuidar das pessoas ao nosso redor, especialmente das mais vulneráveis. Se todos, principalmente aqueles que ocupam os espaços de poder, cuidarmos uns dos outros, se nos preocuparmos com o bem-estar uns dos outros, se aprendermos a amar o outro como ele é porque nos devotamos a conhecê-lo, se refrearmos as fobias e discursos de pessoas sem empatia que fazem da vida de muitos um inferno, se cuidarmos melhor do meio ambiente e se conseguirmos criar ambientes de trabalho menos tóxicos e instituições sociais menos espinhentas, talvez possamos construir um mundo melhor e mais seguro do que esse no qual estamos vivendo.